Muito bem, serei muito breve, senhor presidente, nos meus comentários. Não posso ficar às margens de um debate que tem a sua importância, é verdade. Se nós pudéssemos limitar algumas coisas, padronizar esperas. Eu entendo, vereador Almeida, que nós devemos ir muito além dessa discussão de fila de espera de, por exemplo, Celesc, de, por exemplo, quem dera nós como vereadores, nós como vereador, e eu sei que essa é a preocupação de todos os vereadores, nós pudéssemos avançar um pouco nos projetos que não é permitido fazer. E aí eu me reporto ao vereador João Fiamoncini, quando fala em regime de urgência, 90%, sei lá, de todos os projetos, até mais, que entram nessa casa, são em regime de urgência. Parece que a atual gestão quer fazer em um mês o que não teve competência para fazer os últimos 4 anos, os últimos 3 anos. Essa é a grande verdade. Se cria projeto de lei em regime de urgência para cuidar de bicho. E me perdoe, e antes que alguns românticos ou alguns babacas de plantão digam que eu não gosto dos bichinhos, vamos ser bem criteriosos. Vamos dar prioridade. Não tem regime de urgência nesta casa para cuidar de gente. Mas para cuidar de bicho tem. E é verdade, procurem que vocês vão ver. Projetos em regime de urgência que já teve no passado em regime de urgência. E qual é a prioridade? Tudo é prioridade, mas vamos priorizar o que é mais importante. Por que a gente não cria nesta casa um projeto de lei, vereadores, para estipular a data na fila de espera de um exame de um coitado que está no posto de saúde esperando há mais de ano uma consulta? É verdade. Aqui, nesta primeira cadeira, onde está sentada a sua sogra, se me permite citá-la, tinha um senhor, no final do ano passado, esperando uma ultrassonografia de barriga, um exame. Verdade, vereador. Verdade. Posso dar o nome, se o quiser. Veio aqui pedir para os vereadores para interceder, porque o número da consulta dele era 6.000 e poucas pessoas na frente. Um exame que custa R$120. E tinha uma fila de mais de ano daquele infeliz para esperar. E não se cria um projeto de lei, porque nós não podemos criar. O vereador não pode criar, porque a gente não pode interferir na matéria da prefeitura, porque envolve custo. Por que a gente não cria um projeto de lei, e não nos é permitido, mas por que não vem lá da prefeitura? Um projeto de lei para fazer com que uma mãe não precise esperar mais de ano para colocar uma filha na creche. E é verdade. A coitada que quer trabalhar não pode. Porque tem uma fila de espera gigante, se espera ano. Quando chama a criança está fazendo a primeira comunhão. É verdade. É uma vergonha isso. Aí eu entendo o que o vereador João Fiamoncini quer dizer em nós estabelecermos critérios. O que é importante para a cidade? Estabelece um prazo para nós, vereador João Fiamoncini, para nós termos um buraco ou uma faixa de pedestre pintada, ou um buraco tampado na rua, onde diariamente acontece acidente, na Vila Lenz, inclusive, no cruzamento da panificadora Facchini, onde nós imploramos aqui, mais de ano, uma faixa de pedestre, e com muito custo, depois de acidentes semanais, colocar uma rotatóriazinha que resolveu em partes, é verdade. É verdade. Na rua Dona Antônia, na Nova Brasília, cruzamento com a José Menderfer, existem acidentes ali semanais. Vou trazer a pedido do empresário da esquina, onde tem que proteger a parede da empresa, porque os carros vivem atacando a empresa dele, invadindo a empresa dele. Eu vou trazer uma série de fotos dos últimos meses, vereador Belmec, todos os acidentes que aconteceram ali. O vereador José Osório, junto comigo, lá no início da Jornada Aroso, nós imploramos aqui nesta casa, nós mendigamos, nós
imploramos por mais de uma vez para o tal do semideus Cúmili, que é o que sabe tudo nessa cidade de trânsito, mas que não resolve nada. É o que sabe tudo, mas que não resolve nada. E é pior, não tem a humildade para ouvir. Não tem a humildade para ouvir. Lá no início da João Januário Aroso, nós pedimos uma faixa de conflito, pedimos aqui, nessa tribuna. Tem que ter ameaça, tem que ter grito, tem que ter tribuna, tem que ter imprensa, tem que ter gente morrendo para fazer, e não se estabelece data. Não se estabelece prazo. Então se estabelece regime de urgência para uma série de coisas tão pequenas, né, que não precisam ser resolvidos em 30 dias. E essa é a grande discussão. Essa é a grande discussão. Ninguém está dizendo que cuidar do atendimento da Celesc não é importante. Claro que é importante. Não estou dizendo que criar um programa de cuidado animal não é importante. Claro que é importante. Mas é mais importante do que isso, a gente estipular a data para uma mãe gestante que vai ter o filho e não sabe o sexo ainda. Isso é mais importante. Então eu entendo o apelo do vereador João Fiamoncini quando diz que precisa estabelecer critérios. Então vamos estipular critérios e vamos definir data para todo tipo de atendimento. E que o senhor, como representante do partido do prefeito e, por consequência, também representante do governo, que o senhor possa sugerir isso ao prefeito, que ele comece a fazer isso pela cidade. Vamos definir data. E, se for preciso, eu trago gestante nesta casa que vem pedir ultrassom no meu escritório, porque o filho está nascendo e não sabe se tem alguma síndrome, não sabe o sexo, não pode fazer um enxoval. Essa é a grande verdade. Então, o senhor quer falar, vereador? Desculpe, se o senhor quiser, pode ficar à vontade. Com relação a essa situação de analisar com o Executivo, já me coloquei à disposição. E essa situação de que, quando já várias vezes eu estou aqui 30 dias na casa, quase toda a sessão eu acabo ouvindo a dificuldade de ter vaga nas creches para as mães estão perdendo o emprego por não ter a vaga na creche para o seu filho, enfim. Eu levanto uma hipótese a ser discutida e analisada por cada um dos vereadores, e com paciência, e não com regime de urgência, senhor vereador, a situação de que tem pessoas que chegam nas creches com caminhonete importada para deixarem os seus filhos, enquanto uma mãe de família que trabalha no terceiro turno de uma empresa está desempregada porque não pode deixar o filho na creche. Eu acho que deveria ser analisada a possibilidade de criar regras e estipular privilégios, como será destinado essas vagas nas creches para essas mães. Porque eu acredito que quem tem que ter mais prioridade são aquelas mães de baixa renda, aquelas mães que têm dificuldade de arrumar emprego porque não tem aonde colocar a criança. Só para concluir, senhor presidente. Não tem onde deixar a criança. Então, eu acredito que seja algo importante, senhor vereador, a ser analisado com cautela e com atenção por cada um dos senhores. Seria isso. Claro, importante esse debate, né, e a coisa se amplia, porque, de fato, o vereador Almeida tem razão quando diz que pode ter vagas sendo ocupadas por quem efetivamente não precisa. Mas isso também não é papel do vereador fiscalizar, isso tem a Secretaria de Educação que pode ser feito. O que nós temos que fazer, só para concluir, senhor presidente, o que nós temos que fazer é oportunizar vagas. Nós começamos falando de regime de urgência e vamos acabar com vagas de creche. Não tem problema. Mas o que acontece, senhor vereador, o que nós temos que aqui como legislador, vereador Almeida, é nós oportunizar vagas. Nós temos que oferecer vagas. Inclusive, tinha creches aqui. Quais são? O senhor vai falar sobre isso? Tinha creche fechada há mais de ano. Sim. Tinha creche fechada há mais de ano. Isso também poderia ser estabelecido data. Tinha creche fechada há mais de ano, faltando só inaugurar. Vereadora, me perdoa, mas pela sequência o vereador Arlindo pediu antes. Só gostaria de completar um pouquinho mais o pensamento do vereador Luiz Fernando, que é universal a entrada, é direito, independente do poder aquisitivo, todos têm. O senhor, como advogado, sabe disso. A Constituição diz, é universal, direito a todos, iguais. Então, é dessa forma que tem que ser. O que tem que acontecer?
dar condições. O poder público tem que oferecer vagas. E isso que não acontece no nosso país, e isso não acontece em Jaraguá do Sul. Por isso nós estamos construindo uma creche no Braço do Ribeirão Cavalo há 3 anos e meio. Nós temos uma creche no condomínio Erika Modri praticamente abandonada. Então nós temos uma creche que foi inaugurada agora, ali no bairro Firenze. A creche do Ribeirão Cavalo está em que pé? Está em que estado aquela situação? Aquela ali está que nem aquele viaduto do Vieiras. Mesma situação. Mesma situação. Pronto? Lá é o viaduto da vergonha, lá é a creche da vergonha. Muito bem. Vereadora Natália, se me permite extrapolar o tempo, senhor presidente, para eu falou poder que ia ouvir falar com muito pouquinho. prazer a vereadora Natália. Obrigada, vereador Jair, pela parte. Também fazendo uma consideração com relação ao acesso universal, que é o que eu ia também colocar, embora o acesso seja universal, nós sabemos que em tempos onde não há acesso a todos, a Secretaria de Educação, sim, pode estipular critérios para atender primeiro as crianças de baixa renda ou as famílias de baixa renda. Defendo o acesso universal porque todo cidadão tem direito aos acessos a acessar o serviço público, mas em questões de restrição, quando não há disponibilidade suficiente, a instituição competente pode sim estabelecer critérios para atender primeiro as famílias de baixa renda. Eu acredito que esse estudo seja urgente no momento que não há condições de todos terem o acesso, que é o que nós defendemos, né, o acesso universal, mas que sim se imponham critérios para atender primeiro as famílias de baixa renda. Obrigada, vereador Jair, pela parte. Obrigado, vereadora, pela contribuição. E para finalizar a minha fala, senhor presidente, eu me reporto ao começo da minha fala, vereador João Fiamoncini, para dizer que eu entendo a sua preocupação, né, de padronizar, de moralizar e de fazer com que efetivamente seja prioridade nessa casa. E o que tem que ser prioridade são as pessoas. E essa é o principal foco do legislador. Temos que cuidar de todos os setores da sociedade, é verdade, mas nós temos que priorizar as pessoas, a qualidade de vida das pessoas, pelo menos no meu conceito, é o que nós temos que priorizar. Obrigado, senhor presidente.